Afinal de contas, imagem de escultura é certo ou errado? O que você acha? Bem, independente do que nós achamos, eu te pergunto, você tem coragem suficiente para assistir esse vídeo e descobrir agora o que o próprio Criador pensa sobre imagem de escultura? Você vai ficar chocado, mas eu asseguro que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque todos nós temos nossas opiniões sobre quase tudo na vida. Mas a opinião de Deus importa para você? Você quer saber o que Deus pensa sobre construção de estátuas? Então vem comigo. Vamos consultar a fonte, a Bíblia, para sabermos o que Deus realmente falou sobre imagem de escultura. Quando o Criador nos deu a sua lei, ele ordenou: não farás para vós imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Como o mandamento diz para não construir imagem de escultura, quando a pessoa faz a imagem, ela já desobedeceu o mandamento. Portanto, fazer imagem de escultura é uma quebra direta do segundo mandamento de Deus. Você já se perguntou por que Deus rejeita tanto as imagens de escultura, a ponto de já no segundo mandamento proibir o homem de construí-las? Bem, nós veremos agora algumas passagens bíblicas que juntas deixarão bem claro o que as imagens de escultura significam para Deus. Uma dessas passagens é o Salmo 115, onde podemos ler: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Se tornem semelhantes a eles os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Aqui o salmista deixa claro que imagens de escultura são nada, e no final ainda vemos uma maldição contra quem faz imagem e quem confia nelas. Que no final dos tempos, essas pessoas se tornarão como as imagens de escultura, sem ver, sem falar, sem andar e sem espírito de vida. Imagens de escultura não falam, não andam, não se mexem e também não têm nenhum mandamento para obedecer. Será que é por isso que as pessoas gostam tanto de imagens de escultura? Em Levítico 26 está escrito: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu, o Senhor, é que sou o vosso Deus. E o Criador continua apontando o caminho da salvação através do profeta Isaías, dizendo: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações da terra. Pois não sabe nada quem conduz em procissão imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Viu? Foi o próprio Criador quem afirmou que quem conduz imagem em procissão, além de não saber nada, está rogando a um Deus que não pode salvar. Já o profeta Abacuque fala o seguinte: que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu seu artífice. Ela é imagem de fundição que ensina a mentira, para que quem a formou confie na sua própria obra. E ensinar a mentira é interesse de quem? É interesse daquele que simplesmente quer que você deixe de confiar em um Deus vivo para confiar em uma estátua sem vida. Só Satanás tem esse interesse, que você troque um Deus vivo por um Deus morto. O profeta Jeremias diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. E o profeta Jeremias continua falando assim:
Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonhe-se todo artesão da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida, mentira é, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação, virão a perecer. Meu Deus do céu! Olha essa afirmação terrível. O próprio Criador falou, através do seu porta-voz, que pessoas que fazem imagens de escultura morrerão quando ele as visitar. E por que morrerão? Porque, como acabou de afirmar o profeta Jeremias, uma imagem de escultura é uma mentira. Portanto, quando Deus visitar a iniquidade dessas pessoas, elas pedirão ajuda justamente para a escultura que servem. E ninguém pode receber ajuda de uma estátua sem vida. Outra passagem bíblica esclarecedora está no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo diz assim: Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Em uma festa feita para uma estátua, todo animal abatido é um sacrifício ao ídolo, visto que morrem por causa da festa. O Paulo apenas torna isso mais claro, explicando que os animais abatidos para a festa, na verdade, são sacrificados aos demônios. Portanto, se você vai em uma festa feita para qualquer imagem de escultura e come a comida da festa, você come animais sacrificados para aquela estátua. Animais sacrificados ao ídolo. E ainda segundo Paulo, você come animais sacrificados aos demônios. A consequência brutal de tudo isso, você desobedece a Deus quebrando o segundo mandamento. Além de trocar um Deus vivo e verdadeiro por uma escultura sem vida, ainda se contamina com comida sacrificada aos demônios, impedindo dessa forma que o Espírito Santo habite em você. Viu? Esses são apenas alguns dos inúmeros versículos bíblicos em que Deus explica o que as imagens de escultura são realmente, e para salvar o homem, o proíbe de construí-las. Mas os de dura cerviz falam: Mas nós não adoramos imagens. E a Bíblia responde: O verbo usado no mandamento não é adorar, é o verbo fazer, que é a mesma coisa que construir. Assim sabemos que quando uma pessoa faz uma imagem, ela já desobedeceu o mandamento. Diante da inegável falta de entendimento dos homens, aquele que é a verdadeira sabedoria alerta: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não existe outro. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois do próprio Criador afirmar que não existem outros deuses, se você servir qualquer um outro que não seja o Senhor, você já está embaixo do engano de Satanás, o pai da mentira. Queridos, os homens não podem recompensar ninguém por suas obras aqui na terra, pois somente Deus tem esse poder. É Ele quem pode e vai recompensar cada um de nós após a ressurreição, inclusive a Maria. Pense, se o homem pudesse se salvar através de uma imagem de escultura, Deus não teria enviado Jesus para derramar seu sangue por nós. Ele teria enviado apenas um anjo artesão para ensinar os homens a esculpirem cada um sua própria imagem de salvação. Mas, chegando para o final desse vídeo, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você prefere? A palavra de Deus ou a palavra dos homens? Permita que o Altíssimo o ajude na sua escolha, ouvindo o profeta Jeremias que diz: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e se aparta do Senhor. Portanto, não se torne maldito confiando nos homens. Confie na palavra de Deus e seja bendito. Obrigada por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva e deixe seu like para ajudar esse canal na pregação do verdadeiro Evangelho. Deus abençoe todos os seus dias. Amém. Até o próximo vídeo.